Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou mostrar aqui pra vocês a minha rotina aí do final de semana, onde eu tive aí bolinhos pra fazer. Inclusive eu fiz aí o bolo do meu enteado de Tiago. Ano passado eu mostrei toda a festinha dele aqui no YouTube pra vocês. E esse ano eu tentei mostrar também, porém o meu telefone, eu gravo pelo telefone, o meu telefone tá, na verdade, com muito pouca memória. Então acabou que eu não tive como gravar tanta coisa, mas eu mostrei aqui pra vocês nesse vídeo muita coisinha do aniversário dele. Espero que vocês gostem. No próximo vídeo eu vou trazer mais duas receitinhas que eu fiz para o aniversário dele. Então eu vou trazer aqui também, tá certo? E hoje, no vídeo de hoje, vocês vão acompanhar aí o meu final de semana com encomendas e com o bolo dele, com a festa dele, que esse ano foi um piquenique no bosque aqui da minha cidade, tá bom? Então, bora lá pro vídeo de hoje. Se gostar do vídeo, não esquece aí do like, se inscrever aqui no canal e também pode me acompanhar lá no meu Instagram, que eu vou deixar passando aqui na tela, tá bom? Então, bora lá pro vídeo, né? Vamos lá para o vídeo de hoje, né, minha gente? Aí, eu tenho aí um bolinho de 12 centímetros de diâmetro e um recheio de chocolate e um recheio de ninho, tá bom? Esse bolo vai ser um pouco diferente dos bolos que normalmente tem aqui no canal, porque não vai ser um bolo em chantininho, vai ser um bolo no acetato mesmo, tá bom? Eu nunca gravei esse tipo de vídeo aqui, esse tipo de bolo aqui pro canal, então eu quis mostrar esse bolo, né? Aí eu tenho uma receita de recheio, dividi por dois, né? E fiz aí o meu recheio de beijinho e o meu recheio de brigadeiro. De beijinho não, de ninho. Aí acabou que eu deixei esse recheio de ninho, coloquei aí uma boa quantidade, né, de recheio, mas aí, tipo, eu quero que fique uma lateral bem bonita, porque vai ser no acetato. Então, retirei, coloquei mais um pouquinho e o restante que sobrou aí no meu saco de confeitar foi para colocar no topo do bolo, tá certo? Porque vai ter um acabamento no topo do bolo com esse recheio de ninho. Então, eu deixei o restante dele para isso. E depois a gente ainda vai finalizar ele com morango. Então, aqui eu fiz uma camada bem bonita de recheio de ninho. E depois eu vou fazer outra bem bonita também de recheio de brigadeiro. Aqui eu tô umedecendo bem o meu bolo, mas eu tô tentando agora não molhar tanto, sabe? Porque acaba que quando a gente molha tanto um bolo que vai ser transportado, diminui um pouco a segurança do transporte do bolo, né? E esse bolo ele foi transportado para outra cidade. E essa quantidade de recheio, gente, já é a quantidade que eu utilizo atualmente para os meus bolos, tá bom? Aqui no canal tem um vídeo onde eu mostro aí as quantidades de recheio para cada tamanho de bolo atualizadas. Então é um vídeo bem atual, tá bom? Onde eu mostro as quantidades bem certinha, que é essa quantidade aí que deixa o meu bolo bem recheado, como vocês podem ver, tá bom? E eu acho que não vai ser no próximo vídeo, mas no outro vídeo vai ter aí o vídeo aqui no canal da minha receita de massa manteigada de chocolate atualizada, tá bom? Eu vi que tem muita gente me pedindo aí em alguns vídeos para que eu atualize a minha massa e eu vou atualizar aqui para vocês. Vou trazer aqui primeiro a de chocolate e eu vou explicar no vídeo dela como vai funcionar para que eu possa trazer aí a de baunilha também, tá certo? Aqui, ó, eu só coloquei o meu acetato normal, sem plastiquinho, né? Porque o visual do bolo vai ter que ser um visual bem bonito. Então, a gente não coloca o plastiquinho. Se você quiser, pode colocar um pouquinho de desmoldante no acetato, mas eu não vejo necessidade, porque depois que a gente retirar, vai arrancar um pouquinho de recheio, sim, vai, mas vai ser só o recheio da lateral, que a gente pode raspar com a faquinha, a gente, no caso o cliente, né, e voltar a comer. Aí, gente, eu fiz meio que uma pitanga e puxei com o meu bico de confeitar. Vocês podem, meu bico de confeitar não, com o meu saco de confeitar. Vocês podem colocar um bico, sim, mas eu quis fazer assim porque era o modelo que a cliente me enviou, o modelo inspiração. Então, foi assim que eu fiz, tá bom? E agora é só finalizar aí com o morango higienizado já
E depois eu coloquei o plástico filme. E depois é só colocar numa caixinha, né? Porque a cliente foi levar para outra cidade e tava pronto aí o meu bolinho. Gente, falei pra vocês, né? Vai ter um vídeo aqui da minha massa atualizada de chocolate. E no vídeo dela eu vou explicar um pouquinho como é que a gente vai fazer para que eu traga aqui a minha massa manteigada de baunilha também, tá certo? E no próximo vídeo eu quero trazer aqui duas receitas que eu fiz para o aniversário de Tiago, mas que não dava para colocar nesse vídeo para não ficar tão longo. Então eu vou deixar para o outro vídeo, tá bom? Aí vocês aguardem aí. Aqui na minha bandejinha já tem alguns vídeos que eu tô utilizando a minha glicose de milho, né? Glicose ou é glucose? Acho que é glucose, né? Ai, gente, eu tô louca. Mas enfim, tô utilizando a minha glucose de milho, né? Que é pra dar uma fixada no bolo na minha bandeja. Dá pra utilizar recheio? Dá. Mas quando eu tô montando o bolo na forma, acaba que eu esqueço de guardar um pouquinho de recheio para utilizar depois. Então, foi por isso que eu resolvi comprar essa glucose. Porque eu sempre esqueço de guardar um pouquinho de recheio. Quando eu vou montar na bandeja, não, né? Porque eu já preciso colocar diretamente o recheio lá. Mas quando na forma, eu sempre esqueço, gente, de deixar um pouquinho para utilizar depois. Então eu comprei ela. Ela tem outras finalidades, sim. Mas aqui eu uso para isso, para colar o meu bolo na minha bandeja. Aqui eu tenho um bolo de 40 fatias, tá bom? Que eu utilizo aí a forma de 22 centímetros, tá bom? Esse bolo aí, ele ficou, se eu não me engano, com 11 centímetros de altura, tá certo? O recheio, gente, tá clarinho, eu não lembro ao certo se foi beijinho ou se foi ninho. Mas enfim, foi esse recheio aí. E aqui eu já tô colocando o meu chantininho branco, que eu já hidratei ele. Vocês sabem que eu sempre tenho chantininho batido, guardadinho na minha geladeira. Quando eu guardo o chantininho... Gente, perdão, aqui passa muita moto, né? Mas não tenho muito o que fazer, tá bom? Perdão, pelos barulhos. Voltando, eu sempre tenho um chantininho batido na minha geladeira, para quando eu for utilizar ele, que eu vou precisar hidratar e tal, ele vai estar bem mais, ele vai aderir bem mais à hidratação do que um chantininho que acabou de ser batido, porque ele teve aí um tempo de descanso. Então eu sempre gosto de deixar chantininho batido, guardadinho na geladeira, para depois, quando eu for utilizar, ele já tá aí bem melhor de hidratar. Então, é isso que eu sempre faço. Esse bolinho aqui, ele vai ser todo branquinho, vai ser um bolinho para um batizado. E vocês vão ver no finalzinho do vídeo, né, quando eu estiver finalizando, o detalhe que vai ter nesse bolo. Que coisa linda, gente. Real, real, real. Ficou muito lindo, ficou muito charmoso. E óbvio que vocês vão acompanhar, né, vão acompanhar tudo bem certinho. Sempre quando eu vou finalizar aí o meu chantininho no bolo, eu sempre presto muita atenção quando eu vou chegando aí na quina do bolo, porque a quina do bolo é que vai deixar o meu bolo bem retinho. Então, eu sempre finalizo a minha quina do bolo bem retinha, bem justinha, o chantininho. E quando eu vou iniciar na parte de dentro também, começo a quina pela lateral. E quando eu vou para o centro do bolo, né, a parte de cima, eu também presto muita atenção para que fique bem uniforme, porque é essa parte que vai aí deixar o meu bolo com acabamento. Então, a gente tem que ter esse cuidado com o acabamento, tá bom? E sempre quando é bolo grande assim, eu uso essa minha espátula inclinada para espalhar o chantininho na parte do meu topo do bolo, né, no meu centro do bolo, porque é melhor, porque ela é inclinadinha, então acaba que eu consigo pegar melhor no topo do bolo do que aquela reta, porque se eu for com a reta, pelo menos eu, na minha percepção, né, acaba que vai bater o cabinho no bolo e a gente só quer alisar. Não é interessante a gente tá lá espátulando o bolo e o cabo da espátula tá lá encostando no bolo, né, não vai ficar bom. E, gente, eu sempre dou uma espatulada com a minha espátula reta
antes de vir com o meu espatulado normal, porque quando eu vou com a espátula reta, eu vou dando uma espatulada no bolo e já vai mostrando aí os lugares em que eu preciso depositar mais chantininho, que foi basicamente toda essa parte aí de baixo, né? Toda essa parte de baixo eu precisei colocar mais um pouquinho de chantininho. E eu já consigo ver também onde que as minhas quinas estão maiores, né? Que foi aí dessa parte do meio para a lateral, né? Então, eu já tirei aí essa quina, já depositei um pouquinho de chantininho na minha lateral, porque quando eu vou depositando esse chantininho aí na lateral, que vocês estão vendo, quando eu for espatular a lateral, vai subir uma quina, e é isso que eu quero que suba uma quina. Então, eu coloco um pouquinho de chantilly na lateral, venho espatulando o topo do bolo. Quando eu vou espatular o topo do bolo, as minhas quinas vão descer. Vocês estão vendo aí, ó, que elas desceram, né? Tá esse efeito aí meio diferente na lateral. E eu quero uma quina imperfeita, então eu não vou espatular com espátula lisa e remover a quina. Eu já venho com a minha espátula de textura para já finalizar aí o efeito que eu quero com as quinas imperfeitas, tá bom? Já venho com a minha espatulinha, vejo se a quina tá boa. Se a quina não tiver boa, eu vou depositar mais chantininho na lateral para que a minha quina fique toda igualzinha, porque nessa parte aí de trás acabou que a minha quina ficou mais baixinha, né? E não é o que eu quero que fique tudo igual. Então, vou depositar mais chantininho e vou vir com a minha espátula de textura novamente. E eu vou fazendo isso até ficar do jeito que eu quero, tá certo? Não adianta, gente, não tem como fazer um bolo de qualquer jeito, na pressa. Na pressa até que a gente ainda pode fazer, mas sabendo que mesmo com pressa tem que fazer bem feito, porque o nosso cliente não merece pagar para ter um bolo bonito e receber um bolo que foi feito nas pressas, que não teve nenhum cuidado, né? Aqui na parte de cima, sempre quando são bolos grandes, eu faço o meu aspiral com espátula grande mesmo. Quando são bolos pequenos, eu faço com espátula menor, né? Aquela que vocês já conhecem. Esse bolo vai ser finalizado com glitter prata, gente. Coisa linda, 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 linda. O que eu não curti muito nesse bolo foi o topo do bolo, porque assim, foi um topo que foi encomendado de última hora. A pessoa que normalmente faz para mim não tinha mais como fazer, então acabou que teve que ser ele, mas ele foi aprovado pela cliente. Eu só mandei fazer depois que a moça me enviou o modelo como ficaria, eu mandei para minha cliente e ela aprovou, né? Jamais fazer sem a aprovação da cliente. Ó, essas nuvens aí eu achei meio estranho, né? A nuvem azul, né? Mas enfim, né? Foi o que tinha e o que a cliente também acabou aprovando, porque foi de última hora. Aqui já no bolo de Tiago, tô colocando aí a minha glucose na minha bandejinha. E eu já vou avisando aqui pra vocês que Rafael vai passar algumas vezes aí no vídeo, porque era de manhã, era um piquenique, a gente tava organizando tudo, muita coisa pra finalizar. E enquanto eu tava fazendo o bolo, ele tava lá preparando outras coisas, aí busca uma coisa, busca outra. E tipo, eu tava bem aí no meio da sala, que é o canto que a gente fica, a mesa, né? Então não tem muito o que fazer. Vocês vão ver ele passando aí algumas vezes, tá bom? Esse bolo aí é de 20 fatias que eu fiz na minha forma de 18 centímetros de diâmetro. E eu utilizo aí duas receitas de recheio, tá bom? Eu já vou tingir aqui um pouquinho de chantininho de vermelho. Eu utilizei aí o vermelho rubi e o vermelho natal da FAB, né? E já vou tingir o meu chantininho, já vou deixar guardadinho pra ficar aí, como é que eu posso falar? Absorvendo mais a cor, né? Intensificando o tom do vermelho. Então, eu vou colocando aí um pouquinho de um pouquinho de outro, até chegar aí no tom que eu quero. Esse bolo foi aí recheio de 4 leites com geleia de morango, recheio 4 leites com Nutella, tá bom? Aí embaixo eu tô fazendo uma pré-camada porque ficou um pouquinho mais esfareladinho. Normalmente eu não faço pré-camada, vocês sabem, só quando realmente precisa. Então, nesse bolo realmente precisou, então eu acabei fazendo, tá bom? Mas normalmente eu acho que não tem necessidade, gente. Tipo, o bolo tá lá certinho, não tem migalhinha, não tá esfarelando,
Na minha opinião, não precisa de pré-camado um bolo quando tá assim. Mas quando precisa, a gente realmente tem que fazer. E a gente tem que entregar o nosso melhor sempre, né? Fazer tudo bem bonitinho, bem cuidadoso sempre. Aqui, novamente, um chantininho branco, que já estava batido e guardadinho na minha geladeira, como sempre. Esse bolo é um tema bem diferente. Quando o Tiago me veio com esse tema, eu, menino, que danado de tema é esse? Que eu nunca ouvi falar. Mas é de anime. Tem o anime, eu nem sei se é anime ou se é desenho, mas enfim, do Naruto, né? E parece que esses rapazinhos aí são os vilões de Naruto, que são a Akatsuki. Akatsuki, eu acho que é bem assim a pronúncia. Aí ele escolheu esse tema, que ele tá bem nessa vibe, sabe? De assistir Naruto, então ele escolheu esse tema. E acabou que eu achei que ficou bem legal. O bolo, eu pesquisei alguns modelos e mostrei pra ele. E ele gostou desse modelo aí. Então eu fiz aí o modelo pra ele. Todo ano a gente faz um bolinho e eu sempre gosto de deixar ele escolher o tema que ele quer, porque, enfim, o bolo é dele, né? Então, eu gosto de deixar ele escolher, né? O bolo dele. Espatulei o meu bolo com a minha espátula reta, aquela minha espátula de alumínio mesmo. Espatulei meu topinho e já vem aí com a minha espátula de textura. Eu amo, amo, amo o efeito dessa espátula. Eu deixei ele escolher o modelo do bolo. O espatulado não era esse efeito, mas eu quis colocar esse efeito porque eu acho muito bonito. Então, coloquei esse efeito e depois eu já venho fazendo o meu cachepô. Coloco, gente, nesse mesmo saco de confeitar. Aí depois é só retirar um pouquinho, né? Tipo, eu vou tirar do meu saco de confeitar um pouquinho do excesso, ó. Igual eu fiz agora, eu tirei um pouquinho do excesso na minha vasilhinha, que é pra sair aí o primeiro tom, que é o branco, né? Aí é só tirar e depois eu já venho aplicando no meu bolo. Vai ficar um pouquinho assim, ó, de branco no início, mas aí depois já vai ficar o vermelho normal. Isso aí não vai interferir em nada, tá bom? Isso aí, gente, quando se trata de um branco, o meu saco de confeitar tá sujinho de branco, para depois eu vir com outra cor. Se o meu saco de confeitar tivesse, por exemplo, sujo de verde, eu não teria como colocar um vermelho depois, né? Nada a ver. Mas como tava o branco, então acabou que super deu certo. Aí eu tô espatulando o meu cachepô com espatulinha de kit mesmo. Ela não tem marca, só uma espatulinha de kit pequenininha. Eu recortei ela pra o que eu acho que ficou melhor pra mim, né? Que eu me adaptei mais. Espatulei aí apenas o meu cachepô. Tem que ter bastante cuidado, fazer pressão apenas na parte de baixo, pra não pegar aí no meu branco, que já tá todo certinho. E como eu falei ainda nesse vídeo, mas no bolo passado, o aspiral, quando é um bolo menor, eu já faço com essa espátula menor também, para não ficar uma coisa muito desconforme, né? Um bolo pequeno com um aspiral muito grande, né? Aquele bolo, como era grande, ele super combinava com aquele aspiral grande, né? Mas enfim, vamos para a festinha. Fiz aí espetinho de fruta, fiz cookie, fiz suspiro, teve cachorro quente, teve brownie, teve fruta cortadinha, esses bolinhos aí com chocolate. Aí, gente, é um mosquitinho, mas era no bosque, né? Ao ar livre, não tem muito o que fazer. Daí teve algumas brincadeiras também. Aí eu gravei uma pra vocês, porque tinha que, tipo, ir organizando a brincadeira, não dava pra ficar gravando demais. E só tinha família, gente. Só tinha família aí na festinha de Tiago, por isso tem pouca gente, tá bom? Essa fofura que tá com o Rafael é minha sobrinha maravilhosa. Tá aí Tiago, esse rapazinho que tá aí, a mãe de Rafael colocando em pé, é o afilhado de mãe. Aí, Tiago, esses dois de azul são os irmãos dele, os sobrinhos de Rafael, a outra afilhada de mãe, minha irmã, essa daí, e meu cunhado aí. Foi só família, foi incrível. Aí é meu priminho fofinho, Thomas. Ai, gente, foi muito bom. Essa de roxo era a irmã de Rafael, essa senhora, a mãe dele. Foi só família, gente. Foi muito incrível. Eu amei. Se eu pudesse, eu faria todo dia.
Olha o bolinho como ficou lindo. E é isso, espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!